Esta conferência 45h50 será gravada agora. E, para aviso de todos, esta sessão está já gravada, tá? Começamos agora a gravação. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos e bem-vindos. Opa, bom dia a todos. Vamos lá, vamos dar início à nossa sessão aqui, né? Qual que é a ideia do nosso webinar? Né? Aqui nós vamos falar sobre a demonstração da plataforma do E-Link Meeting, tá? E esclarecer para os nossos colegas, esclarecer para todos aqui, né, as principais dúvidas que têm chegado para a gente, né, tanto para mim quanto para o pessoal da China, né, com relação a algumas configurações, algumas partes mais técnicas dessa plataforma. Tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer dúvidas que vocês tiverem, tá? Fiquem à vontade. O Pedro, o Jader e a Tainara, que são do time de pré-vendas, também estão aí para ajudar a solucionar as dúvidas. Tá? Gostaria de começar o webinar, né, falando dessa plataforma que é o E-Link Meet. Tá? Vocês estão acostumados com modalidade de venda, o modelo de negócio da E-Link para a venda desse tipo de software de videoconferência como ports. E aqui, a abordagem que o E-Link Meeting vai trazer para a gente é modalidade de host, para competir diretamente com uma plataformas de vídeo como a Zoom, como o Webex, em que eu tenho um host, né, fazendo a moderação, sendo dono ali de uma VMR de 100, 300 ou mais pessoas. Tá? A E-Link tem batido muito forte nos últimos tempos nessa parte de software, né, com relação à videoconferência em nuvem, acompanhando a nova tendência da colaboração. Tá? E eu gostaria de trazer aqui uma dúvida que me chegou ontem, é que esse codec vai acabar. Não, né? A E-Link, ela é uma empresa essencialmente de hardware, como os colegas aqui sabem. E acompanhando as tendências de colaboração, o codec de sala de reunião não vai acabar. Ele tem tido aplicações diversas, uma vez que a colaboração tem mudado os seus cenários. Então, onde que nós vemos os codecs? Nós temos visto em telemedicina, nós temos visto em muitas audiências, né, por parte do governo, nós temos visto, sim, em salas de reuniões, em escritórios, em ambientes de coworking, para vídeos, conferências de até 4 pessoas. Nós temos um projeto de instalação de câmeras, de codecs em delegacias, tá, da Polícia Civil. Então, o codec não vai acabar, né? Mas, para facilitar a venda do codec e para interagir num ambiente novo de colaboração, ainda mais nesse novo, né, que nós estamos vivendo, nós trouxemos também e estamos batendo muito forte no desenvolvimento da nossa plataforma de videoconferência, né? E aqui a gente vai trazer um pouco de como demonstrar essa plataforma, quais são as configurações básicas de pré-requisito que a gente precisa fazer ao chegar no ambiente do cliente, né? Eu tenho lá uma base legada, chego em um cliente que tem Poly, ou Cisco, ou um Avaya instalado, como é que eu coloco isso para dentro do ambiente do E-Link, né? Garantindo a preservação do investimento do cliente. Integração com Teams, que é uma dúvida frequente também que chega para a gente. E bugs, né? Como relatar e solucionar os problemas para a equipe da E-Link melhor te ajudar. Né? E aqui eu trago também, a gente elenca as perguntas que mais têm chegado para a gente. Então, vamos lá. Como realizar uma demo da E-Link? Né? Então, a agenda prevê, né, estes itens, né, de como fazer o registro dentro da plataforma, como é que você faz um agendamento de uma reunião pelo aplicativo, como você ingressa na reunião, como é que você junta, como é que você usa as ferramentas de colaboração, como whiteboard,
a parte de gravação, e também a gente vai passar um pouco sobre as ferramentas de gerenciamento, dar uma olhada no dashboard e assim por diante. Então, para que você inicie a sua demo no E-Link Meeting, basta que você acesse o site, o portal do elinkmeeting.com, tá? Nesse portal, vocês conseguem ter a visualização, né, de todos os nossos produtos, não só a parte ali explicando sobre o Cloud Meeting, mas também uma explicação sobre os nossos dispositivos de hardware, né, os diferentes tamanhos de sala, o BOID para aqueles usuários que trabalham com videoconferência em casa, né, como é que você consegue melhorar a experiência. E nossos planos para a nossa nuvem, né? Então, aqui você tem uma gama diversa de informações. Sign Up, você vai fazer o teu registro, podendo usar tanto o e-mail quanto o celular. E na aba de download, você consegue ver abas para download desktop e mobile, assim como o plugin do Outlook. Tá? Na aba de suporte, você vai ter guias, as perguntas frequentes e um pós-vendas para atender as dúvidas. O cliente do PC, né, você vai registrar a tua conta, uma vez já adotada anteriormente, com teu e-mail ou celular, né? E vamos fazer um agendamento. Uma vez escolhido o horário e os participantes locais, você pode ter um trigger com o Outlook, né, em que o e-mail, o invite vai sair já com o template do YMC, dentro do ambiente do teu Outlook. Então, basta que você use esse template, os teus contatos do Outlook, para fazer o convite. E aí, facilmente você ingressa numa reunião. Né? Repare que aqui agora a gente tem um QR Code para você escanear antes de entrar na reunião. Nas facilidades de colaboração, né, a gente consegue fazer o compartilhamento com o whiteboard, tá? Essa facilidade basta pedir para a gente habilitar, tá? Ela não vem habilitada por default. Você pode anotar e permitir que outras pessoas da mesma videoconferência também façam anotações. A integração com o Teams, você consegue convidar para essa reunião um usuário do Teams, tá? E aí também tem a facilidade de mutar, de excluir participantes e assim por diante, tá? Então essa mais ou menos é a cara que nós temos do aplicativo para celular, né? E tanto para celular quanto para PC, tem a mesma cara. Mudança de layout, gravação no próprio aplicativo, é uma aplicação muito interessante, né? O moderador, ele consegue fazer a gravação. A gente também tem a aba de chat, em que você consegue interagir apenas via texto, né, com os usuários do seu time. Uhum. Se você travar a reunião, né, ninguém mais consegue entrar. Tá? Você pode travar para que ninguém mais entre na reunião e fique apenas vocês. Vou falar um pouco do Outlook Plugin. Dentro do Outlook, você vai ter um botão para o E-Link Meeting, tá? Já apontado para a tua conta do YMC, te gerando aquele mesmo template do Outlook para a tua reunião do YMC. Com relação ao Teams, repare que você tem um ID para essa reunião, tá? De 10 dígitos. Com esse ID, você consegue ingressar na reunião utilizando o Microsoft Teams. Basta usar esses 10 dígitos. E, por fim,
plataforma de gerenciamento, onde nós vamos ver a quantidade de usuários usando a plataforma mensalmente, ou o número de usuários registrados, gráficos. No dashboard você consegue verificar as licenças que você tem na plataforma. Na parte de usuários, você consegue segmentar a tua empresa, né, em diferentes departamentos e cada departamento com teu usuário, registrando estes usuários tanto por e-mail quanto pelo celular. Na aba de Room Systems é possível registrar os usuários tanto via link quanto usuários terceiros. E nas informações de como registrar, você consegue distinguir como registrar um SIP, ou um H323, ou um E-Link Meeting Device. Tá? Sempre podendo alterar a senha da maneira que você quiser. Tá? Dentro dos arquivos de colaboração, você vai ver a possibilidade de fazer o download ou compartilhar com os membros da empresa. Falando do gerenciamento, aqui estão os relatórios que eu havia mencionado, mostrando o número de participantes máximos por reunião e o uso em cada tipo de caso de reunião da tua empresa. E aí, um pouco das regras de integração com o Teams, que nós vamos falar mais adiante com detalhes. Então, configuração do Fire. Quando a gente chega no cliente, né, um dos principais empecilhos que a gente vê para fazer funcionar um software é o Fire. Né? Então, aqui tem uma lista de portas que a gente recomenda que se habilite para fazer essa integração com o E-Link Meeting, para que o E-Link Meeting funcione de maneira apropriada dentro do ambiente do cliente, podendo separar o Fire, né, essas regras pontualmente. Eu consigo dizer, eu quero só usar o serviço web. Então, você vai habilitar a porta 443, 944 e os serviços de Media Data. Esses daqui, né, por onde vão passar os pacotes RTP, tanto pelo UDP quanto pelo TCP. Como que eu registro equipamento de terceiros? Né? Então, primeira coisa, eu vou em Room Systems, onde eu havia mencionado que eu posso registrar dispositivos da E-Link ou dispositivos de terceiros. Crio uma conta para cada sistema de sala, com um ID e senha, e no próprio How to Register, ele vai me dar uma dica de como registro esse dispositivo, mostrando o meu ID account e minha senha. No Poly, uma ideia, um template de como fazer o registro, tá? O protocolo hoje escolhido no TCP. A gente aponta no primeiro momento qual é o ID desse usuário e depois aponta para o gatekeeper. Tá? Mesma coisa para o H323, né? E aqui um registro SIP da Cisco, no caso aqui a gente pegou um SX20, um exemplo. E aqui um mesmo SX20, mas agora registrando ele como H323, né? Vamos dar uma olhada rápida num Cisco, como é que faria essa integração, então, no passo a passo. Primeiro, eu adiciono, então, uma conta de usuário para esse dispositivo Cisco X20, atribuo quaisquer 4 dígitos para esse device. Não preciso parear a licença, tá? Esses dispositivos terceiros não têm licença para registro, mas sim para ingressar na reunião, é a licença de H323. Venho na aba de H323 do X20, aponto para o Gatekeeper, tá? Que tem este endereço aqui. Coloco o meu ID,
que eu criei com 4 dígitos lá atrás. A senha que eu havia criado e o alias, né, que são os 4 dígitos. E pronto. Feito isso, você já está registrado com o seu RX20 na plataforma e você consegue fazer a ligação para qualquer dispositivo via link ou até mesmo ligar para o Teams a partir do teu RX20. E falando em integração com o Teams, vamos à parte, né, que tem gerado mais dúvida ultimamente, que é a integração com o Microsoft Teams. O que nós temos aqui, pessoal, é a integração do tipo CVI, tá? Existem aquelas integrações no Teams em que eu tenho um botão, eu tenho um ladinho da ferramenta de vídeo colaboração no Teams, né, onde eu crio um shortcut para essa ferramenta de vídeo. Por exemplo, é o que acontece com o Webex ou com o Zoom dentro do Teams. A nossa integração, os nossos cenários de integração, contemplam o endpoint ligando para a reunião do Teams, tá? Ou uma reunião do YMC ligando para uma reunião do Teams. Sempre recomendamos que os usuários liguem para uma reunião Teams e não para um usuário Teams, uma vez que o conteúdo, o compartilhamento de conteúdo é suportado ao ligar para uma reunião Teams, nunca para um usuário Teams, tá bom? Processo de configuração. Pessoal, é bem tranquilo, tá? A gente vai dividir esse processo de configuração em 3 partes. Tá? Primeira parte, a gente vai entrar no portal do Teams e dar as permissões para que os usuários externos entrem nessa reunião, sejam permitidos pelo Teams, né? Então, eu abro os domínios externos para falar com o meu domínio em minha federação Teams. Segundo passo, eu vou na configuração do admin center e dou permissão para o meu tenant do YMC conversar com o meu tenant Teams. E, por fim, a configuração do CVI, em que eu vou apontar, eu vou fazer eu vou aplicar uma política de integração, uma política de permissões para a minha federação aceitar falar com o YMC aqui. É bem tranquilo. Vamos lá. Então, primeiro passo, eu vou pegar o meu Tenant ID, qual que é a minha federação do Teams. Para saber isso, eu tenho um site que é o What's My Tenant ID. Vou escrever lá o meu domínio Teams, por exemplo, ialink.microsoft.com, e ele vai me devolver o meu Tenant ID. Com este Tenant ID, eu vou fazer o apontamento disso dentro do YMC. Basta copiar e colar esse ID. Aí, dentro das regras de conversação com o Teams, no YMC, eu tenho ali uma aba onde eu vou apontar as regras de conversação. Tá? Basta copiar essas 2 regras. Tá? Nas regras de conversão de saída, para que eu faça uma chamada para o Teams, né, eu tenho 2 cenários, ou eu ligo para o usuário, ou eu ligo para um ID de reunião. Basta copiar essas 2 regras. A primeira, eu ligo para o usuário, e a de baixo, eu ligando para um ID de reunião. Aí, eu vou para o meu portal de administração do Teams, né? Vou lá em admin.teams.com, e aí, permito que os acessos externos entrem na minha federação Teams. Também permito os acessos de guest à minha federação Teams. E, né, tem um link para que eu permita que é meu ambiente teams.ylun.com, que é o meu YMC, converse com a minha federação Teams. Beleza? Pronto. A partir daqui, eu já consigo fazer uma conversação entre um usuário Teams e meu ambiente YMC. Agora, eu preciso fazer com que no meu convite Teams apareça uma chave de 10 dígitos para que o meu codec entre na reunião do Teams. Porque até aqui, né, eu fiz as regras para que eu consiga falar
entre YMC e o Teams. Agora eu só preciso cuspir uma chave para o Teams, para o Teams, né, habilitar uma opção para o meu codec entrar nessa reunião aí. Como é que eu faço essa chave? Tá? Basta que eu entre nas minhas configurações do PowerShell, tá? E faça uma sequência de comandos de forma que eu tenha uma habilite para minha federação, né, que aqui no exemplo é link.microsoft.com, tenha esse serviço de interoperabilidade com Teams. Nessas regras de política de interoperabilidade com Teams, eu vou gerar a minha chave para que eu ingresse do meu codec ou da minha reunião do YMC no Teams. Tá? Habilitei de forma global, habilitei para o meu domínio de maneira global a minha política de interoperabilidade com Teams. Pronto, eu consigo já ter no convite do Teams uma chave de 10 dígitos para que eu ingresse na reunião. Vamos sumarizar esses 3 passos novamente? Primeiro, eu vou buscar o meu Tenant ID. Vou lá e digito a minha federação da Microsoft, da minha empresa na Microsoft. Por exemplo, é link.microsoft.com. Gerei ali o meu Tenant ID. Copio esse Tenant ID e deixo registrado lá no meu CMC. Agora vamos fazer as regras para que eu converse com esse ambiente do Teams, tá bom? Basta que eu copie esses 2 comandos, tá? Esses 2 comandos são expressões regulares, tá? Para eu fazer a minha chamada para um Teams account e depois para uma reunião do Teams, tá? Agora eu vou fazer uma segunda regra, né, para fazer uma chamada para uma reunião do Teams. A reunião essa com os 10 dígitos, olha lá, eu colocando 10 dígitos na minha reunião. E agora eu vou fazer minhas regras de conversão de saída, em que primeiro eu vou fazer a regra para um usuário Teams, ligando para o meu domínio. Saindo, na verdade, saindo do meu domínio, né? O meu domínio ligando para esse usuário. Aqui o que ele está fazendo é pegando todo esse texto, qualquer coisa que eu digite, completando com o meu domínio Microsoft. E aqui eu estou fazendo uma regra para que ele pegue esses 10 dígitos da reunião e complete com o domínio Microsoft. E a partir disso, pronto, eu já fiz as minhas regras de conversação entre ambiente Teams e YMC. Aqui a minha integração já está funcionando. O próximo passo é só habilitar as permissões para acessos externos e aí eu já consigo fazer a chamada de um ambiente para o outro. Tá? A partir daqui, isso aqui já está funcionando. Tá? Esse link a seguir é só mais uma última permissão, tá? Do meu ambiente Teams com um ambiente YMC. Tá? Permitir que o meu ambiente YMC faça tudo isso na minha federação Teams, pronto. Tá? É só isso. Essa parte do PowerShell é só para que a minha reunião Teams, meu invite do Teams, ingere os 10 dígitos, tá? Ingere o número de 10 dígitos para que eu ingresse na reunião a partir do meu codec, tá? Esse meu codec pode ser um link ou pode ser também um poly ou um Cisco, tá? Desde que esse dispositivo esteja registrado na minha conta. Tá? Eu coloco a minha credencial do Teams, tá? Passo as regras de política para acessar o meu ambiente do Teams, tá? E aí, repare que em cada passo, né, eu estou aplicando as políticas.
É tão simples quanto copiar e ir copiando e colando os comandos, tá? Da maneira que o pessoal está fazendo aí. Eu vou aplicando as políticas, verificando se elas estão habilitadas e vou passando para o próximo passo. Habilito política, vou para o próximo passo. E que, finalmente, esses dois últimos comandos são as políticas de CVI, que vão gerar os 10 dígitos ali para a gente. Tá? Uma vez habilitado esses dois comandos, né, leva um período aí de umas 6 horas para que essa regra se aplique, tá? E aí, no meu ambiente, no meu invite do Teams, já consigo criar um convite de maneira a aparecer os 10 dígitos que eu havia falado. Entendido essa parte do Teams? Tá? Bem tranquilo. São simples quando em 3 passos, tá? Tem bastante comando, mas é simples como seguir a regra. Qualquer problema que vocês tenham nessa configuração, se vocês quiserem explorar melhor as expressões regulares, o significado de cada uma dessas expressões, no final da apresentação tem o meu e-mail, o e-mail do Johnny, que está na equipe de videoconferência na China também, tá? E fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês ainda tiverem. Mas quero que fique claro aqui que é tão simples quanto esses 3 passos, né? Essas 3 partes. E caminhando aí para o final da nossa apresentação, vamos falar rapidamente sobre troubleshooting e relatos de problemas. A Link tem um portal para abertura de tickets para que vocês tirem suas dúvidas, tá? E aí, a gente também tem a página de suporte, onde você consegue ver os guias, os documentos, para tirar suas dúvidas, para saber mais sobre os produtos. Tá? Caso vocês tenham problemas durante uma reunião, no teu aplicativo desktop ou mobile, você consegue ver uma aba chamada Feedback, né? E aí você consegue escrever e detalhar para a gente o teu problema. Por favor, habilitem essa flag, pessoal, para que a gente consiga ver, para que a gente consiga ter uma visualização dos logs do que aconteceu na tua reunião. Ou mesmo acontece pelo browser, tá? Tem essa aba chamada Feedback, onde você consegue fazer uma breve descrição do teu problema para a gente. No codec, já é o conhecido de vocês, né? Na aba de configuração, eu consigo fazer a exportação dos logs do PKAP e do trace, para que vocês consigam nos enviar, para que você nos ajude a diagnosticar o problema que vocês enfrentam com o teu codec na reunião do E-Link Meeting. Falando do sistema de ticket, na página ticket.elink.com, você pode criar uma issue, criar um chamado, tá? E aí, em até 2 dias úteis, o pessoal da E-Link, a gente entra em contato para resolver o teu problema. Se for dúvida, também pode pôr aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida da plataforma, basta entrar em ticket.elink.com, que a sua dúvida, a sua curiosidade também será esclarecida. Perguntas frequentes, né? O que é cada licença que vem agora nesse novo E-Link Meet? Bom, as licenças são as licenças de hosting, onde eu tenho aí uma licença para um anfitrião, tá? E esse anfitrião, ele vai moderar uma VMR para 300, 500, 100 participantes, dependendo da licença que você comprar. Eu tenho as licenças do E-Link Room License. O que é esse E-Link Room? É a sala de reunião E-Link. Para o dispositivo, o codec E-Link, para ele se registrar na minha plataforma E-Link Meeting, precisa dessa licença E-Link Room License. Tá? Seja VC200, seja VC500, seja VC800. E aí eu vou fazer um apontamento dentro do meu Room Account, tá? Para essa licença. Então, eu quero registrar 3 codecs da E-Link. Eu preciso de 3 licenças do E-Link Room Link. Tá bom? Agora, dispositivos de terceiro. Precisa de licença para registrar
não precisa de licença para registrar CIP H323, né, um Cisco ou um Poly. O registro no meu Gatekeeper ele é liberado. Porém, uma vez registrado no meu Gatekeeper, eu preciso, né, de uma chave, eu preciso de uma licença para que eu me permita falar entre o meu ambiente YMC e essa sinalização H323 ou CIP. E por isso a gente também tem a licença Room Connector, tá? Para suportar as chamadas H323 CIP com dispositivos de terceiro. Né? Esse Room Connector, então, a gente pode contabilizar para cada dispositivo terceiro que for entrar nessa reunião, tá bom? O Webinar Package, ele está mais relacionado a um broadcast, tá? Onde eu consigo colocar numa interação, numa reunião, tá? Onde eu consigo colocar numa reunião alguns participantes, alguns oradores e os demais participantes como ouvintes, tá? Mas mais naquele modo de treinamento que existe no YMS e não como um webinar propriamente dito, tá? Talvez o nome mais correto para isso seja broadcast ou treinamento, mas ficou webinar, tá? PSTN é para que você ingresse na tua reunião utilizando o número de telefone ou a rede pública. O Recording, né, onde você tem aí um pacote de gravação de 100 GB, 1 tera, 1 GB, tá? Dependendo do teu pacote. Uma vez que você apaga ou faz o download das gravações, esse espaço fica disponível novamente para vocês, tá? E vocês conseguem fazer o uso desse espaço novamente durante a vigência do contrato. O pacote de live, utilizado para fazer uma transmissão, um streaming dessa reunião, dessa VMR, tá? Pelo próprio, utilizando um link proprietário da E-Link, e o Teams Connector. Cada reunião, cada conexão com a reunião do Teams é um connector. Tá? Então, eu tenho 3 codecs ligando para a reunião Teams, são 3 connectors. Eu tenho 3 codecs numa reunião e a link ligando para uma reunião Teams. É uma reunião ligando para uma outra reunião? É uma ligação de 1 para 1, então é um connector, tá bom? Qual a diferença entre um usuário free e um usuário licenciado? Pessoal, antes de vocês comprarem uma licença do host, os teus usuários são, por padrão, usuários free e ficam limitados a uma reunião de até 40 minutos. Essa reunião pode abranger até 100 participantes, mas é limitada a 40 minutos. Quando você atribui a este usuário uma licença, esse usuário pode fazer reunião com tempo ilimitado. Então, por que a reunião cai a cada 40 minutos? Porque o usuário não é licenciado. E como eu atribuo a licença para transformar um usuário em um usuário licenciado? Dentro da minha aba, da minha partição de usuários, eu consigo designar para cada usuário uma licença. Tá? Qual a diferença entre Link Room License e Room Connector? E a Link Room License é para codec e a link. O Room Connector é para cada dispositivo externo que for ingressar na minha reunião. Preciso de licença para registrar o meu Poly, ou o meu Avaya, ou o meu Cisco? Não. Eu vou fazer o apontamento gratuitamente para o meu Gatekeeper. Mas a partir do momento que a minha chamada, que o meu RTP, meus pacotes RTP estão saindo do meu Gatekeeper, tá? E indo para uma MCU ou indo para uma rede traverso ou indo para uma chamada ponto a ponto, meu RTP saiu e vai passar por uma sinalização H323 CIP, eu preciso do meu connector. Então, a gente dimensiona como uma licença para cada dispositivo externo que for ingressar na reunião. Não pelo registro, mas pelo RTP que passa pela sinalização CIP H323. E como é que funciona esse pacote de live em que eu gero um link proprietário, né, da E-Link para que um usuário externo veja o webinar, veja a interação, tá? Esse pacote de live funciona por minuto.
né? Então, e por usuário. Então, temos 2 usuários acessando este link durante 1 hora, eu tenho ali um consumo de 120 minutos, tá? Então, a gente vende minutos de live. E acabaram-se, gastaram-se esses minutos, basta que você compre novos minutos para fazer novas lives. Qual é a largura de banda recomendada para o link? Olha, de regra, a gente recomenda 1.7 mega, 1 mega por conexão. Tá? Muito difícil ter sempre pontos, né, Full HD. Então, até 1 mega por ponta é uma boa banda. E quais são as garantias de segurança do YMC para os participantes das reuniões do YMC e para os usuários? Bom, em primeiro lugar, a gente segue na Alemanha a rigorosa RGPD, tá? Que é a base para a nossa LGPD. Em segundo lugar, os usuários vão ficar com seus dados limitados às regiões em que se encontram. Então, o usuário na Alemanha vai ter seus dados na Alemanha. Tá? Em terceiro lugar, a gente oferece várias zonas disponíveis, tá? Permitindo a interoperabilidade entre os continentes. Tá? A criptografia AES-256 e TLS. E multiníveis de estratégia multinível de segurança. Isso quer dizer que eu me preocupo com a minha segurança desde o momento em que o usuário vai interagir pela primeira vez com a minha ferramenta. Por exemplo, a gravação só pode ser feita por quem criou a reunião. Eu não consigo fazer a gravação como um convidado. Tá? Eu posso atribuir uma senha para cada reunião, eu posso travar a minha reunião. Então, eu tenho vários níveis de facilidades que foram feitas pensando na segurança do usuário. Tá? Então, aqui está o meu e-mail, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, basta me chamar. Eu vi aqui uma pergunta do Clio. Ele fala da licença do Room Connector. Ela flutuante, tá? Ele perguntou se ela é atribuída especificamente a um codec ou ela fica à disposição quem aparecer primeiro na conexão usa essa licença. Exatamente, tá? Então, você tem lá um host para uma reunião, tá? E entra nessa reunião uma chamada CIP-H323 de um poly. Ele vai consumir a licença que tiver à disposição dele. Eu não faço nenhum apontamento de licença para o codec poly ou para o codec terceiro. Tá? É uma licença que ele vai junto com o fluxo CIP H323, tá? Para o meu RTP do poly passar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós terminamos a reunião 2 minutos antes do previsto. Tá? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. E muito obrigado pela atenção. Até o próximo webinar.